E aí, Caio, minha história tem a ver com o colégio onde a gente estudou, né? Eu estudei lá da quinta à oitava série Uhum. e quando finalizou a oitava série, é, minha mãe não tinha mais condições de me manter lá. Na época a gente até jogava vôlei, né? Você lembra? Sim, sim. E aí eu tomei a decisão de sair, não, nem cheguei a me despedir da galera, não falei com ninguém. Foi uma decisão que minha mãe tomou, já estava ali já finalizando as aulas, não cheguei a falar exatamente ali nos últimos dias. Nosso professor de vôlei até comentou na época, rapaz, por que você não falou comigo? Eu consegui uma bolsa e tal. Mas eu acredito que ali já era um propósito de Deus na minha vida. Amém. Então eu fui para o Colégio Dom Modelo? Pedro Uhum. e estudei o meu primeiro ano lá, né? Foi um ano assim muito de muitas mudanças, né? Eu que sempre fui muito mais contido, mais na minha, né? Sim. Sempre fui bem tímido. E lá eu comecei a me soltar um pouco mais, fazer mais amizades, fazer mais aquilo que eu queria, né? Só que eu comecei a perceber que eu não estava indo no caminho que fazia bem, né? Que fazia sentido para mim. E aí começou a arder no meu coração assim, o desejo de voltar para o Dom Pedro. E eu não sabia por quê, né? Nesse período no modelo, eu no colégio modelo, né? Eu conheci algumas pessoas também que eram cristãs e me falaram de Deus, me mostravam a Bíblia. Eu sempre tive muito interesse em ler a Bíblia, em conhecer e ver o que é que tinha na Bíblia, né? Só não tinha muita paciência para ler, mas quando alguém me explicava, eu gostava de ouvir. E quando chegou no final do ano, depois de um ano assim, eu me diverti muito realmente, mas senti um vazio, senti que faltava algo na minha vida e me veio ao coração, né? Deus falou comigo que se eu continuasse ali, que eu iria me perder. Uau. E eu nunca tinha ido à igreja evangélica, eu não sabia nada assim sobre evangelho, né? Mas tomei a decisão. Minha mãe falou: poxa, eu não tenho condição de pagar. Nessa época eu comecei a trabalhar. E aí eu falei, não, pode ficar tranquilo, eu vou, nem que eu pague, mas eu vou voltar. Também eu pensava nos estudos, né? Eu achava que haveria uma condição melhor de estudo também. E aí fui lá no Dom Pedro, é, negociei minha mensalidade com a diretora da época, né? Negociei, falei a minha condição, falei que eu iria trabalhar para pagar a mensalidade. Ela se compadeceu, fez um precinho legal. Eu retornei, minha mãe também se compadeceu, acabou pagando. Porque eu não ia ficar com nada, ia gastar meu salário todo na escola. Sim, sim. Mas minha mãe se compadeceu, foi comigo, viu a negociação, eu fiz a negociação, ela ficou ali só assistindo. E acho que ela ficou muito orgulhosa, né? Muito feliz comigo. E aí, vamos fazer um esforço a mais e vou pagar para que ele tenha o dinheiro dele. E ela acabou pagando e eu comecei a estudar no Dom Pedro. E quando eu comecei a estudar, pouco tempo depois, não sei se você lembra, mas uma vez na semana, no intervalo, tinha um culto lá no Dom Pedro, lá no auditório. Eu acho que Eu não lembro disso. você nem deve ter Não participado, porque você não lembro. participou. Tinha, na época, alguns amigos nossos iam, né? Inclusive, Eu não lembro disso, irmão. Eu nem lembrava que você tinha saído e voltado do texto. Eu não lembrava, vo- não. Uau. voltei no segundo ano, voltei por causa disso. Você vê como Deus é maravilhoso. Então eu comecei aí eu fui em um culto desse, era até em dia de sexta-feira, no intervalo, lá no auditório. Rapaz. E quem ficava à frente era uma menina chamada Emily, Rafaela, que hoje Rafa, até sim, Rafa, Rafa. ela é esposa do pastor da minha igreja, Ah, verdade, é verdade. o pastor Alain, que tinha começado esse projeto um ano antes. Quando eu saí, ele começou, e quando eu voltei, ele já não estava mais lá. Já a Rafaela, a Emily, outras pessoas estavam à frente, acho que Manassés também, menino que tocava, Paulinho também tocava, Paulinho, alguma, sim. Uhum. tocava. Tinha algumas pessoas, né, que participavam lá. Eu fui, gostei, achei muito interessante, porque eu enxergava a igreja como
aquele paradigma, né? A igreja só tem velho, só tem música chata, só tem pessoas sentadas, aquele negócio chato. E aí, quando eu cheguei no culto, que eu vi um monte de adolescente adorando, músicas legais, eu Cara, falei, eu não lembro disso. Uau. velho, eu falei, rapaz, essa aí é a minha praia, velho. Caramba, gostei, comecei aí, né? Toda semana eu ia. E no meu trabalho, justamente no ano que eu comecei a trabalhar, né? No meu trabalho, o meu chefe era cristão. E ele começou a pregar para mim. Eu gostava, e ele, todo dia, ele contava uma coisa nova da Bíblia, contava uma história nova, e a gente ia para casa conversando, e a gente conversava no trabalho, no intervalo, e o tempo todo conversando, conversando. Lembro até que nesse período foi contratado um ateu. Olha que como Deus é, velho. Foi contratado um ateu e os dois ficavam discutindo quase todo dia a teologia. E eu no meio daquele fogo cruzado e torcendo por ele. E aquilo foi convertendo meu coração, né?